Seja toda a gente bem-vinda ao nosso primeiro de 4 blocos de análise e comentário durante esta noite eleitoral. Durante os próximos 45 minutos vamos estar a falar sobre a SNS e sobre o acesso à saúde, analisando o impacto que os resultados de hoje destas eleições vão ter nesta área. Tenho como convidadas Ana Matos Pires, psiquiatra, coordenadora regional da saúde mental no Alentejo, assessora da Direção-Geral de Saúde para a Saúde Mental, diretora do Serviço de Psiquiatria na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e presidente da Associação Áreas de Planície. Bem-vinda. Olá, boa noite. E Sofia Crisóstomo, co-coordenadora do projeto Mais Participação, Melhor Saúde, membro do GAT, Grupo de Ativistas em Tratamento, membro do Conselho Nacional de Saúde, um órgão consultivo do Ministério da Saúde, e investigadora no ISCTE, também na área de saúde. Bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Neste momento, os resultados provisórios, que têm 71,35% dos votos apurados, portanto 2.229 freguesias neste momento apuradas, portanto faltam 863, mas ainda faltam muitos círculos eleitorais, os maiores ainda por apurar, dão 38% para o PS, o PSD com 31,02%, o Bloco de Esquerda com 8,06%, a CDU com 5,2%, CDS-PP com 4,57%, o PAN com 2,21%, e depois o Chega com 1,11%, o RIR 0,86%, bem, e por aí fora. Apesar de que nós sabemos também, já falámos sobre isto no último bloco, que as sondagens à boca das urnas das três televisões fazem com que os resultados do PAN possam ser muito maiores do que estes que eu acabei de dizer. Igualmente também a possível entrada da Iniciativa Liberal, do LIVRE, do Chega e até a Aliança na única sondagem que eu tenho, na TVI. Que peso é que tem a saúde nestes resultados, Ana? Bom, a saúde tem um peso enorme em qualquer resultado, ou pelo menos eu assim espero que aconteça. Se calhar pensando um bocadinho ao contrário, que peso é que estes resultados terão na saúde? Isso é, de momento, uma incógnita importante, porque o PS está sem maioria absoluta e eu preciso perceber quais são as alianças possíveis, porque isso em termos de saúde naturalmente que terá implicações. Eu conheço muito pouco daquilo que são as propostas de saúde do PAN, por exemplo, e portanto pode ter um aumento grande, e aliás as sondagens que nós que temos dizem que é possível até que o PS e o PAN possam fazer juntos. Naturalmente, e portanto... Mas conheces pouco porque o PAN teve o programa eleitoral maior desta campanha, teve 1000 propostas. Porquê é que tu achas que conheces pouco se eles disseram tanto no programa? Se atendermos àquilo que está dito sobre a saúde, não é dito nada de muito objetivo e operacional. Isso em relação ao programa. Depois, em relação àquilo que foi a mensagem passada ao longo da campanha pelos diferentes elementos, eu fiquei sempre muito na ignorância em relação àquilo que seria as propostas objetivas e sérias em relação à saúde. E, portanto, para não perder a pergunta inicial, eu acho que esta vitória da esquerda traz responsabilidades acrescidas para a esquerda, sobretudo tendo em conta que acabou de ser, ou está à espera já foi promulgada e está à espera de publicação, estamos nos 60 dias após a sua aprovação, a nova Lei de Bases da Saúde. Vai entrar em vigor dia 3 de novembro, mas precisa ser regulamentada e nós vamos falar sobre isso mais à frente. E, portanto, estes resultados têm, do meu ponto de vista, uma importância muito grande naquilo que vai ser a regulamentação da nova Lei de Bases da Saúde e que vão ser as políticas de saúde nos próximos anos. Sofia, qual é que tu achas que é o peso que a saúde tem nestes resultados e também que os resultados têm na saúde? Eu acho, em primeiro lugar, que estes resultados mostram que a maioria das pessoas que foram votar votam por um SNS, um Serviço Nacional de Saúde público, regulado pelo Estado, financiado pelo Estado. Depois, a concretização disso vai depender, como a Ana disse, das alianças, claro, não é? Se tivermos uma aliança do PS à esquerda, claramente que iremos nesse sentido. Se o PS for procurar outras alianças, esta concretização da vontade dos eleitores para um Serviço Nacional de Saúde público, de qualidade, reforçado em termos de financiamento, com mais profissionais, ficará certamente mais difícil de concretizar. O tema da saúde foi bem escrutinado durante a campanha?
Eu acho que o tema da saúde foi muito escrutinado, sobretudo antes, durante a lei de bases, durante a discussão que houve no âmbito da lei de bases da saúde. Acho que ficou muito por fazer relativamente àquilo que vai ser o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, por exemplo. Certamente voltaremos a ter a oportunidade de voltar a este tema. Mas a concretização, não é? Tudo o que seja agora a regulamentação da lei de bases da saúde, essa discussão vai-se fazer agora na Assembleia, e depois tudo o que tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde, e vai residir a base de nós continuarmos a ter um Serviço Nacional de Saúde forte, que responda às necessidades de todos e de todas, ou não. Eu espero que sim. Aliás, eu concordo completamente com a Sofia quando ela diz que a saúde foi muito descortinada no período pré-campanha e pré-campanha, não é? Porque, de facto, não houve nesta campanha discussões sérias sobre políticas de saúde. Aliás, não gostei particularmente desta campanha de uma maneira geral. Foi uma campanha muito feita de casos e de lama, que não me parece que seria o objetivo e que todos nós desejaríamos. E em relação à saúde, acho que sim. Acho que nos momentos imediatamente antes da pré-campanha, a saúde esteve muito em cima da mesa, exatamente por causa da nova lei de bases da saúde, aprovada à esquerda. Mas não houve, do meu ponto de vista, uma boa discussão sobre saúde durante a campanha eleitoral. A Marta Temido, a Ministra da Saúde, desde outubro de 2018, a seguir à saída de Alberto Campos Fernandes, foi cabeça de lista pelo PS pelo Círculo Eleitoral de Coimbra. Será muito provavelmente eleita deputada, apesar desse mandato ainda não ter sido atribuído. Como é que avalias o trabalho dela, Ana? Eu acho que a Marta Temido fez, dentro daquilo que era possível, um bom trabalho. Agora, é óbvio que, sobretudo naquilo que teve a ver, e não consigo deixar de sair daqui, naquilo que teve a ver com a lei de bases da saúde. Houve, de facto, uma viragem importante do meu ponto de vista. Nós conversámos aqui uns meses antes sobre isso, e a minha posição face àquilo que seria a provável proposta da Comissão feita liderada pela Maria de Belém, certo? E num trabalho até que a Sofia fez parte. Exatamente. Acho que houve de facto uma mudança que para mim foi importante. Agora, e ficou melhor a lei de base da saúde? Ficou. Do meu ponto de vista, sim, ficou. Ficou aquém daquilo que eu queria, mas ficou melhor do que aquilo que se previa. Sofia, ficou melhor a lei de base da saúde? A proposta que saiu desse grupo de trabalho do qual tu fizeste parte não foi levada avante, e aliás a Maria de Belém faz duras críticas em relação a isso, e portanto houve uma outra lei de base, uma outra proposta que acabou por ser depois negociada à esquerda, como a Ana Matos Pires disse, e que foi aprovada com os votos do Bloco de Esquerda, PCP, os Verdes, PAN, PS e ainda o Paulo Trigo Pereira, que é foi inicialmente deputado pelo PS, mas agora é não inscrito. Ficou melhor a proposta agora? Eu acho que a proposta final ficou melhor de qualquer uma das propostas que deram entrada na Assembleia da República, e esse eu acho que é o resultado mais positivo, inclusive relativamente à proposta que foi a proposta inicial do Governo. E a proposta final foi beber alguns elementos da proposta da Comissão também. E portanto eu acho que isso foi o mais importante, foi ter havido muito debate, houve muitas propostas, e eu revejo-me bem nesta proposta final que foi aprovada. E por isso acho que tão importante é agora haver o equilíbrio de forças necessário para concretizar aquilo que foram os princípios que estão inscritos na nova Lei de Bases da Saúde. Ela foi aprovada a 4 de setembro, foi publicada em Diário da República a 4 de setembro, vai entrar em vigor a 3 de novembro. Um dos artigos que é alterado é o que diz respeito aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde. Com esta nova lei passam a ser incluídas pessoas imigrantes indocumentadas, algo que não acontecia antes, ou pelo menos que não estava expresso na Lei de Bases de Saúde. Quão importante é que esta alteração? Eu acho que esta é uma alteração muitíssimo significativa para todas as pessoas que estão em Portugal e que têm significativas barreiras neste momento e tiveram nos últimos anos acesso ao Serviço Nacional de Saúde por serem migrantes, com ou sem a sua situação regularizada. É um reconhecimento que a saúde é um direito da pessoa, é um direito humano de qualquer pessoa, independentemente da sua capacidade para pagar, de quem assume o pagamento enquanto terceiro pagador
financiador, quem é que financia os cuidados de saúde. Há algumas dúvidas que se têm levantado, porque nesse artigo fala-se do regime jurídico aplicável e, portanto, se haverá ainda aqui alguma regulamentação necessária relativamente a este ponto. Eu acho que a lei de base é clara e a Constituição também, portanto, o Serviço Nacional de Saúde é geral, universal e tendencialmente gratuito, e isto é um desenvolvimento do princípio da universalidade. Portanto, eu acho que os outros dois princípios da tendencial gratuitidade e da generalidade têm que se aplicar naturalmente também aos migrantes em situação irregular. E, portanto, eu acho que vai ser um passo muito importante a partir do momento que entra em vigor. Sem dúvida, só um apontamento para alguém que, como eu, trabalha numa zona, que é o Alentejo, que neste momento tem uma população importante de pessoas nessas circunstâncias. Eu julgo que isto é uma mais-valia extraordinária, não é? Falando então sobre esses outros dois pontos que falavas, também as taxas moderadoras tiveram alterações nesta Lei de Bases da Saúde. Lê-se agora nesta lei que, com o objetivo de promover a correta orientação dos utentes, deve ser dispensada a cobrança de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e, se a origem da referenciação for o SNS, nas demais prestações de saúde, nos termos a definir por lei. Ana, isto é importante também. Aliás, vai haver mudanças no dia-a-dia das pessoas que trabalham no SNS e das pessoas que vão ao SNS? Seguramente que sim, sobretudo das pessoas que vão ao SNS, não é? E é importante, até porque, do meu ponto de vista, isto recoloca a noção ou a verdadeira razão da existência ou da criação das taxas reguladoras. Se a taxa é reguladora, regula qualquer coisa, não é? Ora, tem que regular, teoricamente, o mau uso. Mas o que é que isso quer dizer na prática? A ideia das taxas, inicial das taxas reguladoras, é a de que serviriam para haver um aumento de literacia em saúde indireto, no sentido das pessoas perceberem que deveriam ir aos cuidados primários de saúde, não deveriam ir à urgência, enfim, haver um uso mais equilibrado e racional daquilo que é a estrutura do Serviço Nacional de Saúde. Quando, de repente, elas se transformam, e foi isso que aconteceu, num pagamento extra, numa fonte de receita? Numa fonte de receita, naturalmente, elas perdem completamente a razão de ser em relação à qual foram criadas. E, portanto, esta modalidade, estas novas diretrizes, naturalmente, que reposicionam aquilo que é o espírito real da taxa moderadora. Uma outra alteração da nova Lei de Bases que é trazida em relação à versão anterior é a diminuição da importância dos privados no sistema de saúde, que são agora o plano B, digamos assim, ao SNS. Se antes se lia, e eu estou a citar, é apoiado o desenvolvimento do setor privado da saúde e em particular as iniciativas das instituições particulares de solidariedade social em concorrência com o setor público, agora lê-se, e novamente eu estou a citar, a responsabilidade do Estado pela realização do direito à proteção da saúde efetiva-se primeiramente através do SNS e de outros serviços públicos, podendo, de forma supletiva e temporária, ser celebrados acordos com entidades privadas e do setor social, bem como com profissionais em regime de trabalho independente, em caso de necessidade fundamentada. Foi também revogado o Decreto-Lei número 185/2002, que define o regime jurídico das parcerias em saúde, com gestão e financiamento privados. E, portanto, tem de ser aprovado um novo regime até maio de 2020 e este vai deixar de estar em vigor. O que é que isto quer dizer na prática? Vai haver menos dinheiro dos contribuintes a irem para hospitais privados ou ir para clínicas de saúde privadas? Eu espero que sim, até porque esse dinheiro faz muita falta no Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que nós vimos com o incentivo ao crescimento dos privados via ADSE teve muitíssimos desincentivos à eficiência, com exames a mais, com consultas a mais, portanto, mostra-se que não há um incentivo à qualidade verdadeira por parte dos privados por via dessa transferência de recursos, e esses recursos são de facto importantes para o público. Eu acho que isto anda muito, voltando um bocadinho atrás, muito a par e passo com a questão das taxas moderadoras, porque a redução das taxas moderadoras também é um incentivo a que as pessoas procurem mais o Serviço Nacional de
Saúde. E é importante, de facto, haver essa procura dos cidadãos relativamente ao Serviço Nacional de Saúde para que haja esse incentivo para que o próprio Estado também invista mais no Serviço Nacional de Saúde, na qualificação dos seus Mas não são só os profissionais. cidadãos a procurar os hospitais privados. Também, em 2017, o SNS operou o número mais elevado de sempre de utentes, quase 589 mil pessoas. Mas o aumento de 20 mil doentes em relação ao ano anterior, que era 2016, foi em grande parte suportado por hospitais privados e pelo setor social com os quais o Estado tem contratos. Portanto, também é uma decisão política de governantes enviar estas pessoas para hospitais privados, ou achas que não? Tem sido uma decisão política. Isso a par, eu diria também de alguma... É preciso dar mais autonomia também, por exemplo, ao dia-a-dia, à gestão do dia-a-dia. Não é? Para que os hospitais, os centros de saúde, os agrupamentos de centros de saúde sejam mais ágeis também naquilo que é a sua gestão. Não é? Porque quando nós vimos milhões de euros em horas extraordinárias, em vez de haver contratação de profissionais, por exemplo, não é? É uma irracionalidade do Serviço Nacional de Saúde criada pela dificuldade por dificuldades da gestão do dia-a-dia. E, portanto, eu acho que há aqui que apostar claramente numa política de investimento no Serviço Nacional de Saúde. Esta lógica da livre escolha é uma falsa... É uma falsa livre escolha. Não é? Porque, de facto, as pessoas, quando precisam, as pessoas tendo condições para optam pelo Serviço Nacional de Saúde, e voltamos outra vez, o resultado destas eleições mostram isto, que as pessoas querem um Serviço Nacional de Saúde forte, e, portanto, é aí que o Estado tem que investir, tem que voltar a chamar os profissionais, dar-lhes condições para que eles estejam bem, respondam às suas expectativas no Serviço Nacional de Saúde, e não estamos só a falar de dinheiro, estamos a falar de muitas outras coisas, de condições para fazer investigação, de condições para compatibilizarem a vida do trabalho com a vida familiar e tudo isso. Claro, e a substituição, as palavras importam, não é? As palavras importam de facto. E o retirar da palavra concorrência e passar a usar a palavra supletivo, para mim, é profundamente positivo. E é bastante diferente. Sempre me fez muita impressão na anterior Lei de Bases da Saúde o termo concorrência, porque... Ou seja, concorrência entre o SNS e o setor privado. E o setor privado. O SNS tem sentido de Serviço Nacional de Saúde e o setor privado. Até porque era uma concorrência profundamente desonesta. Porquê? Aquilo pela qual o Serviço Nacional de Saúde é responsável não é a mesma coisa pela qual não se exige a mesma coisa ao setor privado que se exige ao Serviço Nacional de Saúde. A obrigatoriedade de ser igualmente acessível a toda a gente, de ser tendencialmente gratuito, é uma verdade que não se aplica aos serviços privados. E, portanto, a palavra concorrência era profundamente desleal e profundamente perversa, porque só há concorrência se estamos a comparar coisas comparáveis. Ora, os propósitos do Serviço Nacional de Saúde não são os propósitos de um serviço privado. O Serviço Privado de Saúde tem o propósito último de ter lucro, legitimamente. Agora, não podemos estar, de facto, aqui a usar o termo concorrência para duas estruturas que não têm as mesmas obrigações. E, portanto, isso para mim é, de facto, muito importante esta mudança de palavra, porque implica uma mudança de paradigma. O supletivo nem sequer é complementar. O supletivo aqui está um bocadinho como os contratos de associação nos colégios estavam para o ensino. Até porque é dito que é necessário ter uma razão fundamentada para que exista essa escolha, não é? Em 2017 o SNS pagou a unidades privadas ou sociais com convenção com o Estado, que completam a resposta do setor público quando este não tem capacidade, mais de 450 milhões de euros para a realização de exames complementares de diagnóstico e terapêutica. Foi um aumento de 2,37% face a 2016, quase 5% face a 2015. A maior fatia dos encargos, 40%, é para análises clínicas e de radiologia. Tu achas que isto, Ana,
é uma consequência do estado que o SNS está, ou achas que é uma causa do estado que o SNS está? Acho que é uma causa e uma consequência, porque obviamente que a atual situação não chegou à atual situação nos últimos 4 anos. O percurso que foi e as determinações políticas e de políticas de saúde que foram acontecendo ao longo das últimas décadas levaram-nos a isto. E, portanto, eu acho que é uma consequência de alguma dificuldade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, sobretudo por causa, e no caso particular dos clínicos, pela dificuldade de fixação de clínicos e pela escassez de mão de obra de carreira. Por isso vai depois usar a prestação de serviços, por um lado, e obviamente que é uma causa, porque vai empobrecer, entra-se num ciclo vicioso e vai empobrecer ainda mais aquilo que são os recursos do Estado. Mas o PS mudou essa trajetória? Ou vai mudar essa trajetória? Um PS com mais deputados e com uma maior percentagem ainda do que aquela que elegeu há 4 anos, vai mudar este paradigma, por exemplo, Sofia? O PS tem no seu programa eleitoral que quer ter mais meios de diagnóstico nos centros de saúde. E eu acho que a internalização dentro do Serviço Nacional de Saúde deve passar muito por aí. Não pela obrigatoriedade dos cidadãos deslocarem, das pessoas deslocarem aos hospitais, onde tradicionalmente até agora faziam os meios complementares de diagnóstico, mas esta descentralização, seja por via física nos centros de saúde, seja por via de unidades móveis, como também está... Estamos sobretudo a falar de análises clínicas, por exemplo, as análises ao sangue, as lugares de análises ao sangue e à urina, é completamente fazível, não há nenhuma dificuldade técnica de fazer uma recolha de sangue ou de uma colheita de urina. E que hoje já acontece, não é, com os laboratórios que têm postos em todos os sítios que vão recolher sangue, urina, Mas então todos os porquê é que lugares. isso acontece? É uma questão ideológica, então? Não, tem que haver recursos no sítio. Ou tem que haver quem nos cuidados primários esteja lá e faça, ou um carro para levar as pessoas. Não é? Ou um carro que vá até às pessoas. Exatamente. Não para levar as pessoas, os técnicos. Sim. Era nesse sentido. Nós há umas semanas entrevistámos a Conceição Margalha, que é Presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde Local de que tu fazes parte, e que nos dizia à pergunta: é mais barato ou é mais caro contratar pessoas médicos sem contratos ou com um contrato? Ela diria, é mais caro contratar pessoas que não têm contratos e que vêm aqui trabalhar. Então porquê é que se faz essa decisão e porquê é que essa decisão continua e ela vai mudar com o próximo governo do PS? Eu espero francamente que sim. Mas o que é que te faz... aquilo que me parece é que vocês estão muito otimistas e eu quero tentar perceber o porquê. Porquê é que estão otimistas, sendo que o resultado é parecido na realidade com aquilo que aconteceu nas últimas eleições? Ricardo, é verdade, mas de facto não se mudam políticas num ano, não é? É óbvio que não. E sobretudo quando o resultado dessas longas políticas é aquilo que todos nós conhecemos neste momento. E portanto, eu que sou uma mulher de esquerda e que acredito que o PS é um partido de esquerda, acredito, não sei, naturalmente que só posso estar crente que o percurso vai ser aquele que foi indicado pela posição que o PS teve, nomeadamente face à Lei de Bases da Saúde. Isto tudo que nós no programa eleitoral, como dizia a Sofia. Claro, isto tudo que nós estamos aqui a falar, nomeadamente em relação aos exames subsidiários de diagnóstico mais elementar, claro que não estamos a pensar em ressonâncias magnéticas nucleares nem em todos os centros de saúde, não é isso, mas a colheita de sangue, as análises de sangue, as análises não requerem nenhuma técnica que os cuidados primários não possam já disponibilizar e, portanto, porque é que isso não se há de fazer? O Alentejo é a região ibérica com menos médicos por 1000 habitantes. Em 2017 havia em média 2,9 clínicos por cada 1000 residentes. Na área metropolitana, por exemplo, havia mais do dobro, 6,4. Os serviços de saúde são também muitas vezes intermitentes. Por exemplo, durante 3 dias na segunda semana de agosto, a urgência de obstetrícia dos hospitais de Beja e Porto Alegre esteve encerrada. O Hospital do Litoral do Alentejo, em Santiago do Cacém, não realizou cirurgias por falta de médicos. Há relatos de farmácias hospitalares a fechar mais cedo por falta de profissionais. Em todo o distrito de Beja não há um único equipamento de ressonância magnética, nem no setor público nem no privado.
Em 2017, segundo o relatório de contas desse ano, a carreira médica da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, portanto, mais uma vez onde tu trabalhas, Ana, estava preenchida a 67,5%. Portanto, tinha 154 médicos dos 228 que eram previstos. Além disso, nos concursos que abriram entre 2012 e 2017, das 160 vagas abertas, só 20 ficaram ocupadas. Dos 51 internos formados na ULSBA, desde 2012, só 20 ficaram na unidade, aceitando realizar um contrato. Como é que se resolve este problema de falta de médicos no interior do país? Não sei. Não sei como é que se vai resolver. E temo que não se vá resolver a tão curto prazo como aquilo que é necessário. De todos esses dados que acabaste de referir, o único que é transversal às outras regiões é a escassez de obstetras. De facto, os hospitais da Grande Lisboa tiveram também urgências, fizeram urgência à vez por esta dificuldade. Agora, todos os outros dados que tu referes são uma realidade, e são uma realidade profundamente angustiante para quem lá trabalha. Dentro de 5 anos, o Hospital de Beja, que pertence à Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, e explicar às pessoas que não sabem, uma Unidade Local de Saúde integra os cuidados hospitalares e os cuidados primários, portanto também esses números todos relativos a internos e a especialistas que acabaste de dizer, diz respeito ao universo total, cuidados primários. Não é um hospital, tem cuidados clínicas hospitalares, de saúde, certo? Mas dentro de 5 anos, se não for feito nada, a grande maioria de nós que lá estamos temos mais de 60 anos, não é? Se neste momento os médicos que trabalham no Alentejo, todos nós decidíssemos aplicar uma prerrogativa que a legislação nos dá, que é a partir dos 50 anos não fazermos urgências noturnas e a partir dos 55 não fazermos urgências de todos, não havia urgências no Alentejo, porque era completamente impossível. Portanto, eu acho que isto, claro que a dificuldade de fixação de clínicos no interior todo, e em particular no Alentejo, que é uma região extensíssima, não tem só que ver com as questões relativas à saúde. Estou a pensar um recém-especialista que queira legitimamente continuar a desenvolver a sua carreira, se é colocado num sítio onde não há um serviço que lhe permita isso, porque não faz o número de cirurgias que faz mão, ou porque de facto não há um conjunto de séniores que estão disponíveis para manter essa aprendizagem, é óbvio que pensa 2 vezes, e eu pensaria também. E ainda para mais, com a facilidade, nós temos boas faculdades de medicina, nós se quisermos sair do país, encontramos trabalho ali ao lado, sem nenhuma dificuldade, e portanto as pessoas... E no privado também? E no privado também, e portanto as pessoas pensam 2 vezes em relação às suas opções de vida. Eu julgo que a questão da fixação de clínicos tem que ser um assunto muito seriamente debatido, que passa por incentivos económicos, mas não só. E eu aqui acho que um trabalho articulado com as autarquias locais, por exemplo, é um trabalho muito importante, e aliás, voltando um bocadinho à Lei de Bases da Saúde, pela primeira vez isso é plasmado em lei, a necessidade da colaboração das autarquias nos processos, nas instituições de saúde. Enfim, eu acho que é um assunto que tem que ser forçosamente debatido. Da mesma maneira que acho que cabe nestes incentivos, por exemplo, o retirar daquela ideia arcaica do funcionário público que trabalha das 9 às 5. Se houver disponibilidade para alguém ir trabalhar meia semana em quantidade e qualidade, não me choca rigorosamente nada que não esteja aos 5 dias da semana no sítio. Acho que são coisas como estas que têm que ser discutidas. E aí, isto no fundo vai muito ao encontro daquilo que a Sofia dizia há bocado, que eram os mecanismos de gestão das próprias instituições do Serviço Nacional de Saúde têm que ser revistos. E as coisas imbrincam-se. Tanto o Bloco de Esquerda como o PCP defendem a exclusividade, pelo menos alguns profissionais de saúde no SNS, pagando mais a quem trabalha em exclusividade. Marta Temido, Ministra da Saúde, colocou em cima da mesa a hipótese de avançar com um projeto de exclusividade para médicos. Isto é uma boa solução para a falta de médicos?
Eu acho que é uma boa solução para a falta de médicos, ou pode ser uma boa solução. Acho que não deve ser imposta como obrigatório. Como obrigatório. Acho que deve ser promovido e deve ser incentivado, mas numa base também que os profissionais estejam satisfeitos com essa própria opção. E que progressivamente se vá aumentando o número de profissionais em dedicação plena ou dedicação exclusiva, como queiramos chamar. Eu entendo no cumprimento... Mas há uma diferença entre dedicação plena e dedicação exclusiva? Eu sem querer interpretar aquilo que o PS quis dizer naquilo que está no seu programa eleitoral, mas para mim dedicação plena será um horário de 35 horas completo, ou de 40 horas. Os médicos mantêm todos as 40 horas. Portanto, será o cumprimento de um Isso horário. Porque o Bloco de Esquerda e o PCP dizem completo. que querem exclusividade, até no programa eleitoral, e o PS fala numa outra palavra, não é? Fala na dedicação plena, exatamente. A exclusividade, eu acho que é aquilo que é desejável. Não é? Porque todos nós sabemos, se tivermos que nos multiplicar em múltiplos trabalhos, não é? E hoje em dia, com a precariedade do trabalho, todos nós sabemos um pouco o que é que isso é, muitas vezes não temos o mesmo rendimento, a mesma dedicação, a mesma capacidade de realizar, de contribuir para um Serviço Nacional de Saúde, neste caso, que teremos se estamos divididos e, a pior, às vezes, com interesses conflituantes, trabalhando no público e no privado. Ana, tu trabalhas a exclusividade? Não trabalho em exclusividade, mas faço privada sem nenhum acordo e faço privada pura e dura no meu consultório. Não trabalho em nenhuma grande instituição privada e não tenho nenhum tipo de acordos com rigorosamente. Isto não me torna uma privada boazinha face aos outros que têm esta coisa. Não é isso, é por opção minha. Que tenho esta divisão clara de público. Aliás, trabalho no Serviço Nacional de Saúde no Alentejo e faço privado em Lisboa. Mas isto é uma boa solução, a exclusividade é uma boa solução. Eu acho que aqui outra questão, mais do que a exclusividade até, por exemplo, para mim é muito mais importante saber quantas horas é que os profissionais de saúde trabalham, quer sejam médicos ou enfermeiros, no privado e no público por semana. Porque quando eu ouço falar de operações às 10 da noite, ou às 11, ou às vezes assim quase à meia-noite, ou de enfermeiros que saem, que fazem um turno no público para irem fazer outro turno a seguir no privado e depois descansam 5 ou 6 horas e depois vêm outra vez para o público e depois para o privado e andam nisto dias e dias e dias a fio. Eu penso também que a qualidade do trabalho que fazem tem naturalmente que estar comprometida. E, por exemplo, para mim era muito mais importante haver esta monitorização das horas, da carga de trabalho que os profissionais fazem no público e no privado, do que impor a exclusividade tout court, por exemplo. Eu acho que a questão da exclusividade não pode ser discutida com a leviandade que tem sido, e depois percebo que é um assunto populista ou passível de ser usado do ponto de vista populista. Eu quero lembrar que foi com a Leonor de Beleza que a exclusividade obrigatória, eu fiz um internato da especialidade em exclusividade obrigatória, que esteve a possibilidade da escolha de exclusividade durante uma série de anos e que, se a minha memória não me falha, foi em 2007 que essa possibilidade da exclusividade foi retirada. E não foi retirada por acaso. Aquilo que se verificou com essa implantação da exclusividade foi, por exemplo, que as pessoas que estavam perto da reforma, que tinham feito clínica privada e pública a vida toda e que estavam a 5 anos da reforma, resolveram optar todas ou quase todas pela exclusividade, naturalmente porque isso tem implicações na reforma futura. Portanto, eu acho que a exclusividade tem que ser paga, como é óbvio, e a exclusividade é cara. Portanto, eu parece-me que... Mesmo estas propostas do Bloco de Esquerda, PCP e do PS têm isso em consideração? Eu acho que a questão da exclusividade tem que ser naturalmente uma questão debatida. E parece-me que a diferença
mais uma vez, as palavras têm importância, a substituição do termo exclusividade por dedicação plena é, de facto, uma coisa importante. Eu não admito a ninguém que me venham pôr em causa a minha dedicação plena ao trabalho que estou a fazer neste momento na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, com 40 horas semanais, com 1000 e tal horas em bolsa, não paga. Portanto, se isto não é dedicação plena, não sei exatamente o que é que seja dedicação plena. E, portanto, estas coisas têm que ser francamente discutidas. Não é discutir a exclusividade imposta sem discutir o que é que isso implica e como é que ela deve ser feita. Agora, acho também que o conflito de interesses que deve ser mais objetivado. E isso, acho que sim, acho que o conflito de que nós temos obrigação de expor mais os nossos conflitos de interesse na prática privada e pública. E, por outro lado, percebo que esta dedicação plena, que também tem muito a ver com aquilo que foi acontecendo, eu julgo que aí à volta dos últimos 10 anos, que foi muitos dos médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde o fazerem em tempo parcial, não completarem as 40 horas, que todos, enfim, que é o horário de qualquer médico, eu não gosto de dizer da carreira médica, porque os médicos não têm carreira neste momento, mas isso seria outra discussão. Bom, mas dos médicos que têm um contrato individual de trabalho ou então que ainda têm carreiras de há não sei quantos anos. Portanto, eu acho que estas coisas têm que ser discutidas e vistas em perspectiva. Não é? Chegados ao final da legislatura, a promessa do governo de que todas as pessoas teriam médico de família não foi cumprida. Segundo dados disponíveis no site do SNS, atualizados a 14 de agosto, que cerca de 6% da população não tem ainda médico de família, são 623 mil pessoas, a maioria na região de Lisboa e Val do Tejo. Daqui a 4 anos ainda vamos estar a discutir este assunto? Eu acho que vamos. Porquê? Acho que não há capacidade para se resolver este assunto nos próximos 4 anos. Os recursos existentes as necessidades e aquilo que são as atuais condições, mesmo simplesmente em termos de números de recursos humanos, não nos vão permitir resolver isto nos próximos 4 anos. Sim. Acredito e desejo que se melhore, mas não acredito que se resolva nos próximos 4 anos. Eu, infelizmente, também acho que não vamos continuar a discutir este assunto, até porque as sucessivas projeções têm falhado sempre. Se olharmos para os últimos 10 anos, isto foi sempre uma promessa de sucessivos governos, de sucessivos programas. E voltou a ser uma promessa nesta campanha eleitoral do PS. E, de facto, as projeções em que se baseiam estas ideias de que todos os portugueses vão poder ter médico de família têm falhado. E, portanto, eu diria que, à partida, para mim, visto de fora, algo está errado nas projeções. A capacidade, seja porque têm saído mais médicos, seja porque a capacidade de formar mais médicos de medicina geral e familiar tem falhado. E continuamos sempre a ver este envelhecimento progressivo da classe média, que de facto é muitíssimo assustador, porque vemos muitos médicos a partir dos 50, muitos já com mais de 60, e portanto, sem vermos muitíssimos mais médicos a serem formados por ano. E já agora um aviso à navegação, leia-se ao futuro governo. Não vale, porque não é honesto, fazer equivaler um médico de medicina geral e familiar com um médico indiferenciado. Porque, de facto... Explica essa diferença. Um médico de medicina geral e familiar é um clínico que fez um internato de medicina geral e familiar. Portanto, é especialista em medicina geral e familiar. Os chamados médicos indiferenciados, que nos últimos anos têm aumentado, porque são pessoas que fizeram o seu mestrado integrado em medicina, o seu curso de medicina, que fizeram o seu ano comum, que está, enfim, dentro das obrigações dos internatos, que é o primeiro, e que depois, quando fizeram o seu exame de acesso ao internato da especialidade, e a medicina geral
e familiar é um dos internatos de especialidade, não tiveram acesso, porque as vagas não abriu, porque a nota foi baixa, mas essencialmente o número de vagas que têm aberto para internos da especialidade tem sido menor do que o número de candidatos, e portanto o pool de médicos indiferenciados vai tendencialmente aumentar, e de facto resolver o problema do médico de família para todos os portugueses, ou todos os portugueses que têm direito a um médico de família, não deve ser feito à custa da formação do próprio clínico. E cada ano que passa estamos a diminuir a capacidade formativa do próprio Serviço Nacional de Saúde. Porque há menos médicos que conseguem formar. Capazes de formar, não é? Claro. Neste momento, e tendo em conta os resultados provisórios e tendo em conta também as sondagens de que falámos há pouco, sabemos que vai haver uma maioria de esquerda no Parlamento, que o PS ganha com maioria relativa em princípio, mas que terá de governar com apoio parlamentar pelo menos. Há diferença para a saúde entre o PS governar sozinho, procurando apoios pontuais, ou governar tendo acordos escritos, como fez durante o mandato passado, Sofia? Não sei, sinceramente a minha resposta é não sei. Eu acho que acordos pontuais podem ser pouco promissores, pelo menos na área da saúde. Vimos que a determinada altura houve ali uma tentação de o PS chegar a um acordo com o PSD, real ou não, quisesse ou não, mas houve de facto, pelo menos foi isso que saiu cá para fora, essa tentativa de algum modo, e na área da saúde isso é pouco promissor. Pouco promissor porque logo à partida, quando olhamos para os programas, vemos o enfoque, por exemplo, na responsabilidade individual no que respeita à promoção e à prevenção da saúde, em detrimento da responsabilidade coletiva e do Estado. Pouco promissor naquilo que respeita aos encargos e às barreiras que as pessoas têm que suportar financeiras para aceder aos cuidados de saúde, pouco promissor nas parcerias público-privadas. Portanto, eu acho que estão por discutir. Exatamente. A sua orgânica definitiva estão por discutir. Incluindo, por exemplo, o Hospital de Braga, que vai ter que ser discutido nos próximos... De qualquer maneira, o Hospital de Braga, enfim, já não é, já é PE, não é PPP, também sim. Mas a questão das parcerias público-privadas não ficaram plasmadas nesta atual Lei de Bases da Saúde. O assunto foi adiado. Para até maio de 2020 tem que ser um novo decreto-lei. Certo. Com quem é que tu achas, Ana, que vai governar o PS nos próximos 4 anos? Pergunta-me de outra maneira, com quem é que eu quero que o PS... Com quem é que tu achas e com quem é que tu queres que o PS governe nos próximos 4 anos? Eu quero e acho que o PS vai governar com a esquerda parlamentar. Ora, por estes resultados, a esquerda parlamentar será o Bloco, será a CDU e será o LIVRE. E, portanto, não será o PAN? No meu ponto de vista, não. Há uma notícia que... Mas eu acho que, só um bocadinho, eu acho que o caso Tanques foi muito mal para a campanha, mas eu acho que trouxe de algum modo um aviso para mim importante ao PS, que foi quando, ou seja, isto não voltou à Assembleia da República assim, não é? Na passada semana. Ou seja, foi votado e o que PCP, pudesse haver uma reunião da Comissão Permanente e não foi. De facto, fizeram aquilo que acharam que deviam fazer e, portanto, adiaram esta discussão. E, portanto, eu acho que isto é ou seja, o PS pode, de facto, queira ter os compromissos, assumir esses compromissos, ter compromissos sérios com o PCP e com o Bloco nesta matéria e noutras. E, portanto, enquanto que há direito, eu acho que esse compromisso não existe e, portanto, esta confiança também não existe. Entretanto, uma notícia que aconteceu enquanto nós estamos a falar, Assunção Cristas disse, falando já sobre os resultados, assumimos o resultado com humildade democrática, entendo que dei o meu melhor durante os 4 anos, mas em face dos resultados tomei a decisão de não me recandidatar e marcou um congresso antecipado para eleger um novo líder. Aliás, saiu até do sítio onde estavam a acompanhar a noite eleitoral e foi-se embora. O que é que vocês acham que isto quer dizer para a direita? O que é que estes resultados de hoje, incluindo, bem, obviamente isto que acontece, quer dizer para a direita portuguesa, incluindo para o CDS, obviamente?
Eu acho que esta atitude da Assunção Cristas era aquilo que era esperado, não é? E imagino que se ela não a tivesse, as facas aguçadas que dentro do CDS existiriam nos próximos dias a empurrariam e provavelmente de uma maneira muito, muito menos digna, digamos assim. Portanto, eu acho que foi a atitude possível com estes resultados. Sofia? Acho que a direita tirará as ilações que achar que deve tirar. Eu acho que isto, sobretudo, representa. Os resultados para mim hoje representam muito mais a consciência de quem foi votar, de que de facto aquela noção de que a política de austeridade era necessária e não havia alternativa, não era a única opção e portanto que existe outra opção e portanto hoje sabemos todos que existe outra opção, que há outras opções possíveis, que foi possível crescer com uma política de recuperação dos salários, de mais apoios sociais, de redução do desemprego e portanto para mim eu tiro muito mais esse significado de que hoje as pessoas de facto sabem que isso é possível e é essa via que querem. Não é a via da austeridade, digamos assim, do corte nos apoios sociais, do corte no Serviço Nacional de Saúde. Ok, obrigado Sofia Crisóstomo, Ana Matos Pires. Nós vamos agora para um intervalo de 15 minutos e voltamos com um novo painel às 10 horas, onde atualizaremos os resultados, vamos falar sobre trabalho, sindicalismo e precariedade com o sindicalista Danilo Moreira e o investigador José Nuno Matos. Até já.